Bom dia, irmãos. Hoje estaremos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus, estudando a terceira lição da revista Palavra e Vida. Eu quero lembrar aos amados que quem tiver o interesse de ter essa revista, é só procurar na internet, Revista Palavra e Vida. O tema central da revista é a vida de Paulo e hoje nós já estamos estudando a terceira lição, que tem como tema não as obras e sim a graça. Amados, a lição está muito interessante e é por isso que eu convido aos queridos para juntos, nessa manhã, aprendermos mais sobre a palavra de Deus, sobre o que ela se revela a nós e o que ele tem para ministrar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Efésios 2, nos versículos 8 e 9. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Efésios 2, nos versículos 8 e 9. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês mesmos, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar em tê-la. Não tem aquele versículo autoexplicativo? Eu entendi claramente isso ao ler esses versos. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você. É um presente dado por Deus, justamente para que nem eu e nem você se orgulhe desse favor. Se orgulhe em ter obtido a graça, em ter alcançado a salvação, para que a gente não atribua mérito próprio, em sermos salvos, em termos alcançado o céu, Então, a graça de Deus é favor imerecido. E aí, meu querido, eu quero convidar junto a mim nesta manhã, abordar um pouco o que a lição propôs, o que o autor da lição propôs, com esse tema, não as obras e sim a graça. No primeiro tópico, ele já vem falando de uma busca inadequada. E aí eu quero fazer com os irmãos o seguinte: pensa em um currículo, tá? A gente vai montar um currículo para distribuir. E aí a gente às vezes está querendo ali enfeitar até demais. É um que coloca um curso que às vezes não fez, ou coloca uma habilidade que não tem, mas aí sabe que é um requisito para adquirir o emprego, aí vai lá e coloca para poder conseguir entrar. E aí você está preparando aquele currículo, Coloca, claro, os cursos que você pode provar, mas muitas vezes numa observação, ou na hora de falar um pouco de você, como alguns currículos exigem, você acaba colocando algumas qualidades que não são tão suas, mas que você sabe que é imprescindível para aquela vaga. E aí, o que acontece? Ou, na hora de colocar aquela foto no currículo, você sempre pega aquela melhor foto, sabe? Aquela foto que você tá maquiada, ou o rapaz está de cabelo cortado, barbinha feita, sempre aquela melhor foto. Nunca a sua pior versão, mas sempre a sua melhor versão. Pois bem, uma busca inadequada. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Na nossa vida secular, de nada adianta um currículo maravilhoso se nós não vamos exercer a função que a gente realmente gostaria. Se vamos entrar em uma empresa simplesmente visando o ganho, mas não a satisfação, porque ninguém suporta muito tempo de trabalho onde não há amor naquilo que faz, onde não há prazer pelo que se faz. E aqui
né, dentro da nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Eu quero muitas vezes mostrar algo que eu não sou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a cristã. Sabe? Eu quero cantar, ao mesmo tempo eu quero ministrar, ao mesmo tempo eu quero pregar, ao mesmo tempo eu quero orar, eu quero fazer parte de quase todos os grupos da igreja, fazer coreografia e tal. Eu quero ser vista como o exemplo. Só que eu quero ressaltar mais uma vez nesta manhã que o mais importante na nossa vida espiritual é o que Deus pensa ao nosso respeito. E eu quero, irmãos, que de uma vez por todas joguemos por terra a ilusão de que o exterior agrada mais que o interior, porque o Deus ao qual servimos, Ele olha para dentro. Então você pode estar com uma capa linda. Se o seu interior não tiver de acordo com o exterior, de nada valeu. E aí, por que essa busca, esse tópico, essa busca inadequada? Porque Paulo, meu querido, não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, na fé em Jesus. E por que eu falei de currículo? Porque Paulo era excelente na lei. Ele tinha um currículo exemplar. Sabia tudo, detalhes, praticava a lei. E isso não bastou. Isso não serviu para que os seus pecados fossem justificados, para que ele fosse salvo. Então, o currículo impecável de Paulo de nada surtiu efeito no que tange à salvação. A lei, meu querido, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. O que eu quero afirmar nesta manhã é que se você busca em outras coisas, em outras pessoas ou outros meios para a remissão de pecados, de nada vai valer. Porque os pecados, a justificação é em Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo. Então, a busca se torna inadequada quando nós tiramos o foco de Jesus Cristo e colocamos o foco, muitas das vezes, em realizações pessoais. Eu pinto a imagem do que eu entendo que é ser um bom cristão, do que é ser um cristão bem visto, bem aceito. E aí eu busco tentar seguir exatamente aquilo. Quando na verdade, meu querido, por dentro você é totalmente o oposto. Lembra, algumas vezes eu já falei, né, na igreja, em outras missões, que os nossos vizinhos, os de dentro de casa, são os que nos conhecem perfeitamente, porque não tem como fingir o tempo todo. E sabe, é assim que Deus te vê. Ele te vê como você é. Então, para de se esforçar para ser aquilo que é politicamente correto. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Seja você. Claro, se existe algo em você que precisa de melhoria, é ótimo buscar essa melhoria, mas em Deus, por Deus, para Deus e não para o outro, para simplesmente ser bem visto, para simplesmente ser aceito. Meu querido, eu e você precisamos ser aceitos por Deus, por Jesus Cristo. E Ele já pagou o preço. Então, qualquer coisa que te fale que você precisa fazer, pagar um sacrifício, fazer algo para alcançar a salvação, não está seguindo os princípios bíblicos.
Porque a salvação é pela graça. E a graça não é merecida. A graça é de graça. Ela é oferecida, independente se eu e você realmente merecemos. Se eu e você realmente precisamos ou queremos, né, no sentido de que ela está aí. Claro que para recebê-la é preciso querer, mas como decisão pessoal, né? Quando eu disse que é independente de querermos, eu quero dizer que Deus já ofereceu. Aceitar ou não essa graça, receber ou não essa graça, que vai entrar no campo de se vamos querer ou não. Queridos, eu quero te dizer nesta manhã que obedecer à lei não é tão difícil. O rico, né, da Bíblia, da parábola, obedeceu. Paulo obedeceu. Mas isso não conduziu à salvação de nenhum dos dois. Deus, ele oferece a graça aos que reconhecem os seus pecados e apelam para a sua misericórdia. Então, meu querido, o que Deus deseja de mim e de você é um reconhecimento de pecado. É que a gente clame pela misericórdia de Deus e a sua graça superabundante vai vir e vai nos justificar, vai nos purificar e conduzir à salvação. E nos conduzir à salvação. Querido, o segundo tópico fala que Cristo é o fim da lei. Entendemos que tudo tem um começo, um meio e um fim. E hoje nós vamos aprender aqui que Cristo é o fim da lei. Porque na lei as pessoas elas se gloriam do que elas fazem, né? Elas entendem que as obras foram foi a ponte que fez elas alcançarem a salvação. Que quem não faz, quem não pratica, não recebe a salvação. Ela coloca a obra no topo, no patamar que pertence ao próprio Jesus. Por que eu estou falando isso, meu querido? Porque eu não quero dizer que a obra não é necessária. A gente vai entender isso. Eu quero dizer que ela não é fundamental. A graça é fundamental. Porque sem a graça, nem eu, nem você teremos salvação. Então, a religião legalista, o que hoje a gente pode entender como as seitas, enfatiza o que a pessoa deve fazer. Né? O que você deve fazer para ser salvo? Vai lá, ajuda uma instituição carente, ou coloca lá aquela porção de norma que você tem que seguir, um estilo de roupa apropriado, não pode colocar brinco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o Evangelho de Jesus enfatiza que Deus fez para que ninguém se glorie. Entende? O sacrifício de Jesus na cruz foi a forma que Deus encontrou para nos mostrar que não é mérito, e logo, se não é mérito próprio, não tem por que eu me gloriar. Não tem por quê. Jesus pagou, Jesus fez. A Ele a honra e a glória, não a mim. Eu simplesmente recebi de graça um presente que eu não mereci. Simples. Muito doloroso, muito intenso, de muito sacrifício, sim. Mas para Jesus Cristo,
Para mim e para você, é uma questão de crer. E isso a gente já vai entender também. A lei, ela era uma provisão temporária, que tem fim em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus. Querido, o que eu quero dizer com isso? Praticar a lei foi por um tempo essencial. Mas como temporário, ela teria um fim. E esse fim foi Jesus Cristo na cruz. Foi o sacrifício que ele fez para dar lugar à misericórdia, à graça dele na nossa vida. E aí eu quero dizer para os queridos o seguinte: praticar boas obras significam fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Então a salvação, meu querido, não é pela obra. Mas isso também não quer dizer para mim e para você que a gente não precisa fazer nada. Ah, então eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso ajudar, eu não preciso estar envolvida com as coisas do Senhor, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Não tem nada a ver com obra, né? Não é pelas obras. Eu disse até que não é. Não, meu querido. Eu quero te dizer que obras, boas obras, é consequência do salvo. Eu e você temos prazer em realizar as boas obras do Senhor. Ou pelo menos deveríamos ter. O salvo, o justificado, o alcançado pela graça. Ah, a graça. Esse deve ter prazer em realizar a obra, sabe? Quando você dá lugar ao prazer, ao realizar com amor a obra do Senhor, você só te importa ver o resultado. Você só quer ver a obra acontecer, a casa do Senhor crescer, os seus irmãos amadurecerem. Você quer ser a ponte para Deus usar para conduzir esse caminho, mas você quer ver o resultado. Você não quer nem aparecer. Você a todo tempo se diminui, porque você quer ver sim o Cristo exaltado. Você foi tão alcançado pela graça que você não consegue desfrutar disso sozinho e você o tempo todo quer dividir isso com alguém. Amados, fazer boas obras é a natureza do cristão. O cristão, querido, o verdadeiro cristão faz isso por prazer. Sabe, quando você vai a um parque de diversão, buscar felicidade, buscar rir, buscar prazeres. O cristão, ele faz isso por prazer, porque ele quer se divertir, porque ele quer fazer o melhor para o Senhor. E na vida cristã, na caminhada cristã, a diversão é a prática das boas obras. Diversão, queridos, no sentido de felicidade, no sentido de fazer com amor, feliz, transbordando felicidade. Sabe, não aquela pessoa que faz porque acha que, se eu não fizer, eu perdi o céu. Se eu não fizer, vão achar que eu não sou salvo. Não, ele faz simplesmente porque ele é salvo. E isso é natural do salvo. Então, o que eu quero trazer para entendimento? Que quando não é natural, querido, quando você está praticando as obras porque você espera receber algo em troca, ainda que esse algo em troca seja a salvação, ou esse algo em troca seja um reconhecimento, eu quero te dizer que você não foi alcançado pela graça. Infelizmente. Isso serve, querido, para a gente fazer uma autoavaliação. Se todas as vezes que nos colocamos a serviço do Senhor, estamos esperando um reconhecimento, um elogio, um engrandecimento, ou uma troca de favores, nós não fomos alcançados pela graça. Porque a graça, volto a dizer, que é favor imerecido.
e uma vez alcançado por ela, eu faço sim as obras, mas por prazer, por reconhecer que elas são fundamentais na caminhada com Cristo, mas não fundamentais para a salvação. E aí o terceiro tópico vai falar que fomos salvos pela graça. Queridos, imagina quando a gente recebe aquele presente. Sabe, filho? Eu vou falar de filho. O filho vem, faz uma bagunça, faz uma arte, e aí ele aprontou. Às vezes você corrigiu, outros batem, outros colocam de castigo, enfim, cada um tem a sua forma de correção, mas você corrige. Aí aquela criança não está merecendo nada. Mas aí você foi ao centro, você foi em algum lugar comprar alguma coisa e viu aquela coisinha, é a cara dele. Aí ele vai gostar tanto, seja uma roupa, seja um brinquedo, aí ele vai gostar. E aí você traz, embrulha, faz questão de embrulhar para presente e entrega para ele. Ele não estava merecendo. Se fosse para a gente pensar assim, será que ele merece? A gente nem olharia o presente. Mas o amor pelo filho é tão grande, que independente dele estar merecendo ou não, a gente tem prazer em oferecer este presente. Sabe? E o presente, ele é oferecido de graça, sem nenhum esforço pessoal de quem o está recebendo. O presente valoriza mais a pessoa que dá, o caráter da pessoa que está dando. Né? Como pai, eu estou falando para o meu filho assim, eu te corrigi, mas pro lado da correção tem o amor. Eu não deixei de te amar porque eu te corrigi. Está aqui um presente, mesmo que você não esteja merecendo tanto. A graça é igual. A graça de Deus é exatamente assim. Deus como nosso Pai, nós como filhos de Deus, sabe? Recebendo dele esse presente, que se fosse para a gente entender, a gente não merecia. Mas, querido, ele nos oferece. Ele nos oferece de graça. Sem nenhum esforço grandioso nosso, porque o maior esforço foi feito por Jesus na cruz. E quem crê nisso vai ser salvo, mas eu também quero te atentar para uma coisa. Não é fé na fé, é fé em Cristo, porque eu e você podemos ter fé em pessoas ou em coisas erradas. A fé que nos conduz à salvação, a fé que abre o caminho para a salvação que vem pela graça, é a fé em Cristo Jesus. É entender que é Ele que é o único capaz de nos dar a salvação. Nós somos salvos pela graça e não pela lei. Somos salvos pela graça por meio da fé e nunca devemos nos orgulhar espiritualmente das boas obras.